Olá pessoal, meu nome é Ivo, esse é mais um Shot de Língua. No Shot de Língua de hoje, pessoal, a gente vai aprender uma estrutura nova, mais uma estrutura modal, assim como as dos vídeos anteriores, né? Então, quando eu quiser falar que eu deveria, eu falo I should, mais uma ação, mais o verbo. Eu deveria trabalhar, I should work. Eu deveria ir, I should go. Eu deveria estudar, I should study, né? Vale lembrar que o verbo aqui, eu posso colocar o verbo que eu quiser. Então, assim, ó, com os verbos daqui, né? Eu estou usando esses verbos porque é para facilitar para vocês relacionarem com os vídeos anteriores, né? Mas a gente pode usar aqueles verbos da lista. Eu deveria ir, I should go. Eu deveria trabalhar, I should work. Eu deveria estudar, I should study. Mas eu posso fazer outros exemplos. Por exemplo, eu deveria ler livros, I should read books. Eu deveria ficar em casa, I should stay home. Eu deveria falar inglês, I should speak English. E assim por diante, pessoal. A negativa segue a mesma lógica. Eu pego esse verbo modal e coloco junto com o not. Contraído fica shouldn't. I shouldn't, eu não deveria. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é o seguinte. Em todos os vídeos eu tenho mostrado a estrutura negativa com o verbo modal, né, ou com auxiliar, mais o not. Por exemplo, lá eu mostrei do not, que ficava don't, did not, que ficava didn't, will not, que ficava won't. Mas é interessante falar que isso é utilizado na conversação, né, e numa escrita informal. Se vocês estiverem escrevendo um artigo para a faculdade ou um e-mail no trabalho, é melhor você colocar a forma sem a contração. Should mais o not, do mais o not e assim por diante. Então, eu não deveria ir, I shouldn't go. Eu não deveria trabalhar, I shouldn't work. Eu não deveria estudar, I shouldn't study. Outros exemplos, eu não deveria ficar em casa, I shouldn't stay home. Eu não deveria ir para a academia. I shouldn't go to the gym. Eu não deveria ler livros. I shouldn't read books. E assim por diante. Na pergunta, eu inverto também. Então, na pergunta, eu vou colocar o should antes, né? E depois o sujeito. Should you? E aí vem uma interrogação aqui, né? Você deveria trabalhar? Should you work? Você deveria ir? Should you go? Você deveria estudar? Should you study? A gente pode usar aquelas onde, como, quando que eu apresentei antes, né? Onde você deveria ir? Where should you go? Quando você deveria trabalhar? When should you work? Por que você deveria estudar? Why should you study? Vale lembrar também, pessoal, que tanto com o should, com o would, com o can, que eu mostrei, a gente pode usar também a terceira pessoa, o he, né, ou she. A gente pode usar as outras pessoas também, mas como eu não abordei ainda, então eu não vou tocar nesse assunto. Mas eu posso fazer uma pergunta assim, ó. Ele deveria ir? Should he go? Ela deveria trabalhar? Should she work? Ele deveria estudar? Should he study? E assim por diante. Outra coisa que é interessante é falar que às vezes a gente faz algumas perguntas assim, ó. Você não deveria ir? Você não deveria trabalhar? Você não deveria estudar? É uma pergunta negativa, né? E no inglês acontece também aqui, nesse caso. Eu posso usar o should mais o not e a pessoa. Por exemplo, você não deveria ir? Shouldn't you go? Você não deveria trabalhar hoje? Shouldn't you work today? Você não deveria estudar mais? Shouldn't you study more? Você não deveria falar inglês? Shouldn't you speak English? E assim por diante, pessoal. Aqui também pode pôr as outras pessoas, né? Shouldn't he go?
Shouldn't she study? E aqui vocês podem fazer a pergunta também na forma negativa. Isso vale também para os vídeos anteriores. As perguntas lá também podem ser feitas na forma negativa. Por exemplo, você não poderia fazer algo? Você não poderia trabalhar hoje? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse era o conteúdo que eu queria mostrar no Shot de Língua de hoje, né? Vale ressaltar que é importante revisar os vídeos anteriores. Eles, de certa forma, estão relacionados, né? Estou falando dos modais. É isso aí. Até o próximo Shot de Língua. Muito obrigado.